Meio-dia em ponto com Deus, com pastor Francisco Nascimento. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Meio-dia em ponto, cravadinho, horário de Brasília, horário do sul do país, sudeste do país. Lá na região norte, a terra da bênção, ali tem um diferencial de horário, 1 hora a menos, né? No caso lá, 11 horas da manhã, Rondônia, 11 horas da manhã, Manaus, o Amazonas, 11 horas da manhã, Roraima, 11 horas da manhã, e no Acre, 10 horas da manhã, 2 horas a menos, gente. Meio-dia em ponto com Deus, ali no Nordeste, sempre no horário do Sul e Sudeste, não é isso? Um abraço a todos os irmãos do Nordeste, um abraço a todos os irmãos do Norte, de toda parte do país que estão acompanhando essa bênção. Meio-dia em ponto com Deus é um programa devocional, um programa meditativo da Palavra de Deus, uma meditação para abençoar o teu coração, que fala ao coração. A palavra de Deus, ela fala na alma, porque nossa alma ela tem sede de Deus, sede da presença do Deus eterno e todo-poderoso. Então, seja bem-vindo, você já sabe, pega esta mensagem aí com este aviãozinho e vamos compartilhando, gente. Hoje é quinta-feira, é uma bênção, quinta-feira de fevereiro, dia 24 de fevereiro. Um abraço a todos os irmãos que estão conectados, que vão entrar conectados aí, gente. Vamos ainda dando like, gente. Vamos dando like, vamos passando essa mensagem à frente. Não é isso, gente? Vamos passando. Nós estamos falando sobre uma série de mensagens, né? Sobre as maiores salvações, as salvações mais impactantes da Bíblia. Estamos vendo alguns personagens aí. Eu creio que você está sendo abençoado também, né? Já vimos Maria Madalena, nós já vimos Cornélio, já vimos Nicodemo, já vimos a mulher samaritana. Tem vindo mais mensagem ainda, gente. Hoje nós vamos ver sobre um dos personagens também muito marcante. A conversão dele foi impactante. O homem é chamado de Zaqueu, gente. É isso mesmo, Zaqueu. Vamos falar sobre Zaqueu. Espero que você tenha a sua Bíblia aí do lado, aí vá meditando, passando, anotando, gente. Vá anotando os pontos aí para que Deus possa ser glorificado e você ser tocado na palavra de Deus. A história que narra a vida deste moço chamado Zaqueu está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Eu vou ler para a gente meditar, em seguida fazer uma reflexão sobre essa palavra. Lembrando que não vai dar para terminar hoje, né? Nós vamos terminar na próxima semana, na próxima terça. Nós estamos com as terças e quintas-feiras cravadinho, meio-dia em ponto com Deus, tá bom, gente? Então fica conectado aí, não perde esta onda, esta bênção de Deus, tá? Lucas capítulo 19, vamos lá, gente, vamos que vamos, gente. Diz o texto: entrando em Jericó, falando sobre Jesus, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, era baixinho, gente. Quando Jesus chegou àquele lugar, melhor dizendo, então Zaqueu correndo adiante para ver Jesus, né, subiu no sicômoro. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, onde estava a figueira brava, né? Esse sicômoro é uma figueira brava. Jesus olhando para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto
murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Então, gente, fica conectado, porque nós vamos aprender muitas coisas boas dessa mensagem. Lembrando que é uma mensagem expositiva, uma mensagem que você vai trabalhando versículo por versículo, e você vai meditando ali, extraindo ali o sumo, o supra-sumo, né, das bênçãos de Deus para a tua vida, o mel do cristianismo para a tua vida, ensinamentos práticos que dá para trazer edificação espiritual e revelação de Deus, da palavra de Deus. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu, gente? Aquele coletor de impostos, né? É uma das figuras mais emblemáticas, né? mais marcantes de toda a Bíblia, sem dúvida alguma. Não obstante somente o evangelista Lucas citar a narrativa da vida deste moço, né? A história dele que narra o encontro com Jesus, aquelas nuances ali realmente demonstra uma conversão tremenda, uma transformação de vida poderosa, e torna, sem dúvida alguma, aqui uma das figuras mais destacáveis de toda a Bíblia, gente. Uma bênção, né? Quem lê esse texto, né? E ele termina com aquele versículo 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus ali abrange para todos aqueles que têm pecados, que confessam o pecado, que se sentem perdidos na vida. Essa é a palavra-chave, o versículo-chave aqui da nossa mensagem. Sem dúvida alguma, né? Zaqueu, ele é um dos personagens mais usado, mais pregado, né, por todos os evangelistas de todas as gerações, né? E milhares de almas também têm se convertido, né, ouvindo a palavra que narra a história de vida do encontro de Zaqueu com Jesus. Tem até uma história engraçada, né? Que quando se fala em Zaqueu, tem essa história engraçada que dizem que um pregador muito empolgado foi pregar sobre Zaqueu, né? E ele estava empolgado ali quando ele chegou no texto, né? Ali narrando, né? Ele já estava citando, não estava lendo a palavra, então ele disse, né? Então Jesus passou debaixo daquela figueira brava, parou e olhou em cima e disse: Nicodemos, desce depressa. Aí o povo da igreja, familiarizado com o texto, né, disse: mas não era Zaqueu, né? Começaram a cochichar ali. O pregador, né, cara de pau, né, percebeu o furo que tinha dado, né? E ele não se intimidou não, né? Não se envergonhou não, acho que olhou para cima e disse: Nicodemos, bonito, né? Sai daí que este lugar não é teu, é de Zaqueu, desce daí já. Essa é uma história gozada, contada entre os irmãos, entre os crentes, né? Para a gente relaxar um pouco ali, lembrando, quando eu leio essa história de Zaqueu, eu me lembro dessa história humorística, né, que esse pregador falou. Muito bem, gente, vamos às coisas sérias, então. O lugar da conversão de Zaqueu é na famosa cidade de Jericó, né? Aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, ficava na Judéia, ali nas cercanias da Judéia, né?
E foi a mesma cidade em que a prostituta Raabe, lá de Josué, né, fala sobre essa conversão dela, da sua família. Ela morava nos muros de Jericó ali e se converteu na entrada do povo de Israel, na cidade que ia destruir a cidade. Estava chegando do Egito e ali ia conquistar. E ali aquela prostituta que morava em Jericó, ela se converteu ao Senhor. Uma narrativa muito bonita, que sabe que um dia eu possa pregar sobre esta mulher. Mas também foi a mesma cidade onde Bartimeu, né, o cego Bartimeu, né, ele se converteu e também foi curado da cegueira que ele tinha, aquela cegueira de muitos anos, né? E foi curado e viu, e aquela coisa toda, né? Então essa cidade, ela é uma cidade extremamente muito famosa, né? Famosa pela situação histórica dela, né? Histórica, porque faz parte da história do povo de Israel, como uma cidade da entrada do povo de Israel, ali na cidade de Israel, certo? Então é uma cidade muito boa. Eu acho que todos os homens, né? Todos os homens, sem dúvida alguma, eles deveriam ter a sua Jericó na vida, ou seja, o seu encontro com Deus, né? Seu caminho de Emaús, né? Ou seja, ali daqueles dois discípulos que encontraram com Jesus, Bartimeu, Raabe e Zaqueu se encontraram com Jesus em Jericó. Também todos os homens deveriam ter também o seu caminho de Damasco, né? Quando Paulo ele se encontra com Jesus. São esses lugares, né, que fala das personagens muito importantes que tiveram encontro com Cristo ali para curá-los, libertá-los e salvá-los. Jericó não foi só lugar de cura, Jericó foi lugar de salvação. E nós precisamos ter essa Jericó na vida, né? Um encontro com Cristo, lugar marcante, o lugar que marcou a nossa vida. Quem não teve, quem já teve essa experiência com Cristo sabe do que eu estou falando. É um momento singelo, é um momento único, é um momento onde você diz: este dia vai ficar marcado na minha memória, na minha vida, por toda a minha vida, por toda a minha caminhada cristã. É aquele dia em que Jesus fala com você, toca no seu coração e você passa a ser um novo homem, uma nova mulher. Você já teve a sua Jericó? Você já teve o seu encontro com Cristo? Preste atenção nessa mensagem, vamos dar continuidade. Muito bem, há um texto na Bíblia, na palavra de Deus, que diz: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma pergunta que ali de Jesus Cristo aos fariseus, aos religiosos, né? Está lá em Marcos 8, versículo 36, né? E eu creio que tem sido esse grande dilema enfrentado, ou que foi esse grande dilema enfrentado pelo Zaqueu, né? Pelo coletor de imposto, né? Ou seja, o de ter tudo na vida, ser um homem extremamente rico, mas não ter a certeza da sua salvação, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma? Tem muitos homens ricos aí, tem muitos homens extremamente abastados de grana, tem por todo canto grana, não sabe nem o que fazer com tanta grana, com tanto dinheiro, mas tem uma alma vazia, uma alma insatisfeita. Para isso ele procura muitas coisas para satisfazer a alma, e nada, absolutamente nada, pode satisfazer a alma de um homem, a não ser a presença de Deus, o que nós vamos ver aqui no resto do texto, tá bom, gente? Então vamos lá, fica ligado. O significado do nome Zaqueu significa aquele que é justo, né? Ou purificador, né? Como dizem algumas traduções. E era completamente um paradoxo da sua vida. Sua vida e sua conduta era realmente uma conduta de um homem que não obedeceu os preceitos de Deus, não obstante ser também hebreu, ser da descendência de Abraão.
O texto, né, deixa narrado que, de fato, Zaqueu ele era um judeu de nascimento, ele era detentor das promessas de Abraão, seus descendentes. Zaqueu tinha tudo para caminhar no temor de Deus e nas observâncias, ou na observância da sua lei, da lei de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Ele aliou-se com o Império Romano, ali com um governador, né, romano ali, e ele tornou-se então coletor, publicano, coletor de impostos dos seus patrícios, dos seus conterrâneos ali. Tá bom, gente? Então Zaqueu não foi somente um coletor de imposto, ele foi o maioral, um dos maiorais, né? Um dos líderes principais dos coletores de impostos, mais proeminente, podemos dizer, das cercanias de Jericó. Muito bem, Zaqueu, com essa função, né, dada pelo Império Romano, ele se tornou um homem muito rico, né? Não só através das legítimas cobranças, mas também das que ele orbitava, né? Exorbitava, ou seja, ele extrapolava, cobrava mais, e ali ele ia ficando muito rico, né? Ele cobrava do seu povo, o povo de Israel, que já era sofrido pelas taxas de impostos do governo romano. Então, ele explorava os seus patrícios, né? Explorava os seus irmãos, né? Ia ficando rico, mas cada vez mais, né? Então essa é a razão que nós vemos no texto, ali na intrínseca do texto, nós vemos que o povo nutria por ele uma raiva, né? Realmente por ele ser justamente aliado dos romanos e não favorável ao povo de Israel. Então Zaqueu tinha tudo, gente, ele tinha tudo na vida para ele ser um homem extremamente feliz. Tinha poder, tinha riqueza, tinha fama, tinha domínio, tinha boa casa, tinha uma boa família, mas nada disso, absolutamente nada, supria o vazio existencial que ele sentia na alma. Uma solidão, certamente, uma solidão profunda. Não obstante muitos estarem ali perto dele, muitos dos seus empregados, né, estar ali, mas ele era um homem solitário, era um homem infeliz. O vazio do coração de Zaqueu era cruel, pois ele sabia que nada nesse mundo preenchia o seu coração, a sua alma. Nada poderia satisfazer a sua alma sedenta de paz. Minha pergunta ao amado ouvinte da Palavra de Deus, amado ouvinte também, principalmente aqueles que estão online, conectados, o que pode satisfazer uma alma, uma vida sem Deus? O que pode satisfazer uma vida sem Deus? Trazer aquela satisfação, mesmo não tendo lá muita coisa na vida, aquela paz de espírito, o que pode trazer, o que pode satisfazer? Usando Zaqueu como exemplo, aqui nós temos que ver, o texto demonstra isso, que só Deus ele pode satisfazer a alma dessa pessoa que precisa de satisfação, que precisa de Deus. Só Deus poderia tirar Zaqueu, né, do estado mórbido e da perdição eterna que lhe esperava. Só Deus pode tirar você do estado em que você está, da lassidão que você está, da vida vazia em que você se encontra. Só Deus poderia perdoar os pecados de Zaqueu. Nada, ninguém, só Deus pode perdoar os teus pecados, que é um jugo, diga-se de passagem, que acusava a consciência de Zaqueu dia e noite. Ele sabia que se ele morresse, ele não iria para a presença de Deus, ele estava em falta contra Deus. Só Deus poderia restaurar
a alegria de viver, de Zaqueu, de viver em paz consigo mesmo e com seus patrícios, só Deus. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito importante, muito propício para esse momento. É aquele texto que Jesus fala em João 15, versículo 5. Ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim, falando aos discípulos, porque sem mim nada podeis fazer. De fato, amado ouvinte, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós somos nada sem Jesus. Nada, absolutamente nada. Uma das coisas mais bonitas e mais reveladoras nos evangelhos é que a iniciativa de prover a salvação do pecador, ou de ir atrás do pecador, sempre foi e sempre será de Deus. Sempre, absolutamente sempre. É Ele que promove os meios da salvação do pecador. É Ele que vai atrás da ovelha perdida, como um bom pastor vai atrás. É Ele que faz com que toda aquelas situações que vão acontecendo na vida, até mesmo das tragédias humanas, através das escassez humanas, através das tribulações humanas, aquilo tudo, em vez de levar à morte, leva muitas vezes à vida e à vida eterna. Então, ao pecador, a nós, você, todos aqueles que estão aí peregrinando por este mundo, buscando alguma coisa para satisfazer a sua alma, ao pecador, resta-lhe somente a fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz Hebreus 11, verso 6, né? A fé e o recebimento, gente, preste atenção. O que satisfaz a alma do homem, o que Deus requer do homem é que tenha fé no Filho dele e receba esse maior presente que Deus dá à humanidade. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o presente de Deus personificado para trazer a salvação da humanidade. E ele veio te salvar. Deus mandou ele para salvar você de todos os pecados. Lá em Lucas 19:10 diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Como a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, não há nenhum justo, 3:10 também, 3:10 e 3:23, não há nenhum justo, não há nenhum que faça o bem. E Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos nós. Ninguém está isento disso, ninguém é imaculado, como diz alguns, não tem. Todos precisamos de salvação. E Jesus é o presente de Deus. Jesus é o presente que Deus providenciou. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 24, o texto também para sua reflexão, diz assim: ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o trouxer, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Quem promove não o trouxer, quem promove os meios de salvação é Deus. Quem envia os pregadores para pregar o evangelho, seja como esse ato que eu estou fazendo aqui, ou como um ato que você vai vendo nas revistas, ou mesmo nas igrejas, tá? Quando você vai. Esses são os meios que Deus propaga a salvação através das Sagradas Escrituras. Lá em João, no capítulo 15, passa lá essa questão que Deus é que provê a situação, a salvação para o homem. João 15:16 diz assim, Jesus fala para os discípulos: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A escolha, a eleição, né?
a separação é de Deus. É Ele que promove os meios de salvação. A nós, a fé, o arrependimento, a confissão, a permanência firme nos evangelhos. A passagem de Jesus por Jericó não era só para realizar o milagre da cura, como aconteceu com Bartimeu e tantos outros, que foram ali curados. Certamente o texto não diz, mas muitos outros foram curados, Mas foi também para realizar o milagre da salvação de Zaqueu. A passagem de Jesus ali já ia para Jerusalém, tá? Ser sacrificado, ser morto, Zaqueu não tinha nenhuma doença física, ele não tinha nenhuma doença física, ele só tinha um desejo profundo de Deus, um desejo de perdão, um desejo de paz, um desejo de salvação para a sua vida. Zaqueu tinha esse desejo. O que levou ele ao encontro de Jesus, o que impulsionou ele foi justamente essa alma sedenta, a alma que é insatisfeita, a alma que busca as águas vivas, como aquela mulher samaritana. E ao ouvir de Jesus ali em Samaria, que passava na sua cidade, Zaqueu ele foi invadido certamente por um profundo desejo de ver Jesus e de conhecê-lo. Esse mecanismo se chama fé, Aquele desejo de buscar o Salvador, buscar a salvação, tá? E é assim o processo da salvação. Ele vem a fome e a sede da presença de Deus. Se você está com fome, eu sei que você está ouvindo até agora, está atraído pelas mensagens de Deus para conhecer mais Deus, é porque a presença de Deus, ela lhe enche, ela lhe satisfaz, ela deixa você alegre, feliz, não obstante todas as lutas que passamos. Isso se chama manifestação de uma fé viva e verdadeira. Por isso que Jesus diz lá em João 7,37, quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. Sempre que se alguém se propõe a conhecer a Cristo, gente, o Filho de Deus, sempre que alguém busca a se aproximar de Cristo e tê-lo como Salvador da sua vida, os impedimentos se levantarão. Com Zaqueu não foi diferente. Várias foram as oposições que se levantaram, mas o mais importante é que ele venceu a todos e teve o seu desejado encontro realizado. Eu quero falar sobre 3 impedimentos que Zaqueu teve ali, mas eu não vou continuar essa mensagem. Vou deixar você com gostinho na boca para a próxima mensagem. Então, terça-feira, você vai ouvir o restante da história e vai tirar preciosos ensinamentos da palavra de Deus. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Lembre-se, Jesus veio para Zaqueu, mas ele também veio para você, veio para mim, veio buscar e salvar o perdido, veio atrás do pecador, providenciou ali a salvação através da cruz. Olhando para a cruz, nós somos salvos. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Ali como o pessoal da serpente no deserto, aquela serpente de bronze que olhava quando era picado, olhava para a serpente e era salvo. Assim, aqueles que olham para Jesus e creem nele são salvos. Salvos do veneno mortal da maior serpente de todo o tempo, que é Satanás. Quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Você que continua online aí, está conectado, um abraço a todos, tá? Fica conectado, tem uma turma boa, não vou citar um por um que não vai dar tempo, mas seja sempre bem-vindos, tá? Deus abençoe, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esta vida que ficou até agora, ó Deus, ou que foi atraído por Ti para ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa abençoar a sua família, que o Senhor possa curar das enfermidades e das lutas que estão passando, suplantá-las. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo,
nosso amado Salvador. É o que eu te peço por esta vida, Senhor. Deus abençoe. Shalom Adonai. Até a próxima, meio-dia em ponto com Deus. Estamos conectados, gente.